Muito que bem, senhoras e senhores, Alan Fernandes aqui na área. Hoje a gente vai falar então sobre o porquê você tem que doar o máximo possível dos imóveis que estão no seu nome hoje, antes do início da reforma tributária. Basicamente aqui a gente vai compartilhar hoje umas informações importantes para você que tem um patrimônio interessante e que tem família, para que você possa tomar cuidado e evitar com que muito dinheiro que você ganhou e o que você construiu seja perdido ali basicamente em burocracia e custos com o governo, tá? Aqui eu vou compartilhar com vocês a notícia que a gente vinculou lá no blog do Menos Imposto, que é basicamente o seguinte: o porquê basicamente aqui então você tem que fazer o quanto antes a doação dos imóveis e retirar do teu nome. Basicamente aqui já para quem tem a vontade de saber a resposta rápida, é a reforma tributária ali que em 2026 vai aumentar a carga tributária sobre a doação e vendas, e principalmente também ali na sucessão, que é o que a gente fala do inventário, seja extrajudicial ou judicial. Alguns estudos já estão apontando ali na casa dos 25%, enquanto que hoje a gente tem na média ali entre 8 até 25 também nos casos ultra ricos. Então basicamente eles vão tentar classificar ali mesmo os pobres com pouco patrimônio com os ricos que têm muito. No ponto de vista da lei, é igualdade tributária, só que o problema é que o pobre vai perder grande parte do teu patrimônio. Então vamos aqui rapidinho demonstrar. Para quem não sabe, essa matéria aqui ela foi feita no dia 8 e basicamente a gente publica ali no Menos Imposto antes e depois faz aqui o conteúdo para vincular. Então se você quer receber essas informações antes ou estar informado, você só precisa se inscrever aqui, é só botar teu e-mail. Não tem custo para esse tipo de conteúdo aqui. As informações estratégicas, alguns detalhes importantes a gente só deixa para quem paga de fato. Mas para você receber essa notificação aqui, tá informado, não tem custo nenhum. Basicamente, então, o que a gente está falando aqui é que quem basicamente vai pensar sobre inventário, sucessão, sobre como doar os bens, é quando já está próximo da morte. E acontece que isso não é a melhor estratégia. A estratégia ideal é quando você vai ver que terá algum aumento de custo ou de perda ali de patrimônio por causa de imposto, você já evitar esse tipo de situação e planejar o que você vai fazer dali para frente. Esse é o cenário que a gente está atualmente. Atualmente aqui a gente está falando de uma reforma tributária que tende a vir jogar lá para 25% o custo desse tipo de operação. Então, para quem ele já está com seus 50, 60 anos, tem filho ou tem neto, o ideal é você já começar a planejar hoje mesmo como que vai ficar esse tipo do teu patrimônio, casa, carro ou algum outro bem importante que você tenha, para evitar que ali 25 a 30% do que você produziu por toda a tua vida fique só em burocracia e taxa do governo. Como a gente está falando aqui, o custo da sucessão patrimonial hoje, ele vai além do TCMD, o cartório, vai o advogado também que é extrajudicial, judicialmente você vai precisar ali de um suporte, uma assinatura, as certidões e também os impostos. Então basicamente aqui tem esse custo e também um custo ali oculto que ninguém comenta diretamente, é a de perda de oportunidade. Por exemplo, tem várias pessoas que têm ali algum tipo de bem ou de casa para vender por conta de um inventário ou de uma doação, mas não consegue porque ele está travado no processo ou ali no inventário. Então você perde dinheiro na mão porque você não consegue fazer o bem circular, assim como acontece com uma empresa ou com outro tipo de propriedade. E por que agir isso o quanto antes? A gente está trazendo aqui o exemplo específico de São Paulo, porque São Paulo tem uma taxa de 4% e a gente consegue trabalhar de forma melhor. Basicamente, 4% ainda é, entre aspas, até um imposto baixo para isso. A gente tem, por exemplo, Rio de Janeiro 8% e tem outros estados que são até mais. E tem muita gente que faz ainda o planejamento em São Paulo para evitar esse custo que tem no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, o ideal de você fazer esse movimento é justamente ele evitar e aproveitar essa janela de oportunidades que tem de pagar pouco imposto ou até mesmo zero imposto, fazendo de forma estratégica. Basicamente aqui, isso é o planejamento financeiro e sucessório da tua família. Como eu comentei, se você está ali na casa dos 50, 45 anos, até 60 anos, o ideal é você já começar a planejar isso para você ver como é que vai ficar suas coisas. Por exemplo, um avô, uma avó que já tem uma casa muito grande e já está aí nos 60, 70 anos e tem neto e sabe que isso vai acontecer, ao invés de deixar ali para quando começar o inventário, depois do seu falecimento, quando já vai estar na reforma tributária e imaginar que a tua casa dividindo em quatro partes, uma parte vai só para o governo e burocracia e o resto vai ter que dividir com a tua família, do meu ponto de vista isso é injusto. Por isso que a gente está trazendo essa informação aqui, para você evitar que
parte desse valor, até como se fosse um parente, ele tira esse dinheiro por burocracia, o ideal é fazer esse planejamento para ter menos dor de cabeça e também deixar mais dinheiro para tua família ou os bens para quem ele mereça. O inventário, seja o judicial ou extrajudicial, ele é basicamente ali juntar todas as informações, deixar para o cartório, para o governo fiscalizar e carimbar para quem que vai e como vai ficar registrado. Esse processo você pode fazer em vida para justamente evitar briga com a família, custo ali de cartório e de burocracia e principalmente imposto. E aí a gente vai para o impacto emocional e financeiro. Geralmente as pessoas só deixam isso para de fato ser resolvido ali depois que morre, né? A questão do inventário, porque ninguém imagina que vai morrer. Ou deixa um testamento, ou deixa só na mão da família para decidir como que vai acontecer. E cara, você tem que lidar com como que vai ser partido ali um bem, uma casa, um carro, depois que a pessoa morre, é a maior tipo de divisão de família que acontece. Tem famílias que são antes dos pais morrerem e depois que os pais morrem, porque ali começa a briga entre irmãos, dores de cabeça e todo tipo de situação que você pode imaginar. Então o ideal é que antes da reforma tributária começar, ou a transição dela que começa agora em 2026, é você já começar a fazer esse tipo de planejamento ou conversar com seus pais para evitar dor de cabeça e principalmente perder o patrimônio. Isso você pode fazer ou em doação ali com seu CPF de fato, ou constituir um CNPJ, ou contratar alguém para te ajudar especificamente a ajudar nisso daí, tá? Se você tiver alguma dúvida com relação a isso daí, você pode ir ali no artigo e tirar uma dúvida ali comigo no WhatsApp. Agora a gente vai para a parte prática aqui da explicação. Aqui, você pode até reclamar de eu estar fazendo no Google Meet, cara, mas aqui o ideal é que a gente consegue trazer um tipo de desenvolvimento e de explicação um pouco mais prática. Vamos aqui então para doação de imóveis. Eu já estou tendenciando aqui o tipo de estratégia que você tem que fazer porque ela é mais barata. Basicamente aqui a gente tem então o que pode acontecer pelo testamento ou pelo planejamento. O testamento quem faz geralmente é em vida, que ele deixa ali uma coisa escrita, um documento escrito falando com quem vai ficar, quanto vai ser, como vai ser e os outros detalhes importantes. Enquanto que o planejamento, a diferença brutal dele aqui é que é o seguinte: o custo do testamento é menor, porque você faz antes de morrer, então toda essa operação você já consegue evitar o pagamento do imposto e de toda a burocracia ali da divisão, bem como o custo emocional. Porque basicamente aqui, no testamento é quando a pessoa já morreu, mas deixou descrito ali como ele queria que fosse a divisão. E essa divisão vai acontecer depois de ele morrer. E como você espera, ou pelo menos você e sua família não quer que ninguém morra em menos de 2 anos, que é quando começa a transição, o ideal é justamente já estar aqui no planejamento, tá? Basicamente o planejamento, então, quando a gente fala, ele pode acontecer. Deixa eu reduzir isto aqui para a gente trabalhar em cima dele. O planejamento aqui, então, ele pode acontecer de duas maneiras, ou pelo CPF ou pelo CNPJ. Quando a gente fala de CPF aqui, basicamente ele é a doação, que em São Paulo, salvo engano, ele tem uma limitação ali de 80 mil no ano que você pode fazer, ou de bens no valor de 176 mil. O que você pode fazer aqui então, se você tem um patrimônio ali entre 200 e 300 mil, que é a avaliação da tua casa, mais dinheiro, mais um carro ou algum outro bem importante? É você fazer aqui uma doação parcial, por exemplo, de 2 a 3 anos, em que as pessoas vão receber esse percentual ali da doação. Por exemplo, você pode doar 30% ali, 20% para a esposa, filho ou neto, para ele já ir tendo direito da parte desse patrimônio e aos poucos ir recebendo. Então você doa uma cota e você divide o teu patrimônio ali e vai estando dentro dessa isenção para aproveitar que essa pessoa vai receber sem custo adicional. A não ser o custo aqui de cartório,
que você tem que fazer essa certidão, tá? Outro ponto ideal que eu recomendo aqui nesse tipo de procedimento é, na doação, você ter um contrato com toda a família já assinando, ou pelo menos ciente das coisas que vão acontecer para evitar dor de cabeça, tá? Mas isso não é via de regra, você pode executar aí da maneira que for interessante ou que o profissional que estiver contigo aconselhar. Bom, o ideal é fazer então esse aqui do parcial para você evitar ali o pagamento de 4%. Se você tiver com pouco tempo ou pouca disposição, é só pagar, vida que segue, doa e tá tudo bem. Agora o CNPJ você tem algumas estratégias diferentes. Ou você pode fazer a constituição toda em uma holding familiar. Isso aqui não é via de regra, tá? Você pode, por exemplo, transferir seu patrimônio para um CNPJ tradicional, como uma casa, um carro e tudo mais, e aí depois você fazer a estratégia de doação. Aqui a holding familiar, basicamente ela é como se fosse a cabeça de um polvo. Imagine que isso aqui é um polvo, tá? E esse polvo aqui é a empresa e ele tem vários bens, que pode ser casa, carro, não sei, vai uma kitnet da vida aqui. Qual que é o interesse aqui, basicamente, de ter esse tipo de planejamento? Aqui você pode fazer o seguinte procedimento: você faz a doação de cotas. Essas cotas são justamente as cotas da empresa, ou seja, de 100% da empresa, você pode ir doando 1% ali para o teu sobrinho que você quer deixar algo, pro teu neto, bisneto, amigo, cara, qualquer pessoa que você tenha interesse. E aí o objetivo com isso é já ter um planejamento que você pode fazer aqui novamente por contrato ou somente deixar a certidão do cartório. Ponto importante: holding familiar, você necessita muito ter um bom contrato social. Então você precisa de um suporte jurídico mínimo para já ter uma previsão de como que a sua empresa vai estar protegida. Porque se você vai botar todo o seu patrimônio naquela empresa, mais importante do que você planejar aqui a doação, que é esse procedimento aqui, você tem que ter o planejamento aqui de como que vai ser essa empresa para realizar antes ali a doação, tá? Além do contrato social, você precisa ter uma boa contabilidade. Porque se ela falhar em alguma se ela falhar ali, por exemplo, em alguma declaração ou alguma informação para o fisco, tudo isso aqui vai ir por água abaixo e você vai ter um problema gigantesco com fisco, família e principalmente, cara, com o teu patrimônio. Por quê? Se por um acaso você tiver alguma dívida com alguém, alguma irregularidade e as pessoas identificarem esse tipo de situação, eles vão quebrar o CNPJ e vão buscar aqui teu patrimônio ou tudo que estava no CPF para te responsabilizar depois. Então o risco de você fazer isso aqui sem a devida informação, sem o devido suporte, é gigantesco, tá? Basicamente, então aqui você pode fazer a doação de cotas, um contrato ali para que a pessoa tenha participação maior na empresa com base no tempo, com base no alcance de alguma meta pessoal, ou com base em algum critério, por exemplo, de idade, filho, se formou na escola, na faculdade, qualquer que seja a razão que você tenha. E assim, basicamente, você consegue administrar e ter um controle maior sobre a empresa e teu patrimônio, obviamente. Isso aqui não significa que ao você fazer a doação para a empresa ou para a pessoa, você perdeu totalmente a possibilidade de usar ela ou que você não tem direito de mais nada. Quando você faz esse tipo de doação, por exemplo, você pode manter aqui o usufruto, que é basicamente o seguinte: é teu, mas quem usa sou eu. Exemplo clássico disso aqui foi o Eike Batista. Quando ele teve o problema então com a Receita Federal, lá da questão do mensalão e dos credores, o primeiro procedimento que ele fez foi doar tudo que ele tinha para os filhos dele, restaurante, a casa e tudo mais, porque quando o pessoal foi cobrar, ele falou: olha, tudo que eu tinha aqui não tenho mais, é dos meus filhos, se vocês quiserem, vai ficar aí buscando no meu CPF por mais de 5 anos e obviamente a dívida prescreve. Então basicamente assim você pode modelar esse tipo de estratégia ali e proteção para você ou para tua família para evitar ali que vocês percam por conta de alguma irregularidade ou por conta de alguma dívida ali que tenha ficado para trás, que pode ser de uma cobrança indevida ou que você não tinha planejado antes, tá?
Basicamente aqui com relação a essa informação é isso. Se por algum acaso você quer receber isso aqui por escrito ou por e-mail, é só ir lá no Menos Imposto se inscrever, tá? Basicamente ali a gente deixa ali as informações, você pode me mandar um e-mail e tudo mais. Você deixando o e-mail, você vai receber a publicação, conteúdo gratuito. Se você tiver alguma dúvida, quiser uma ajuda para fazer esse tipo de planejamento, é só ali clicar no link que você fala comigo diretamente no WhatsApp, a gente pode te ajudar a ter todo esse suporte. E se você quer informação gratuita e estratégica, Menos Imposto. Valeu!